Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos da disciplina Ferramentas Computacionais e interessados no vídeo para aprender um pouco mais de planilha. Então, a aula de hoje a gente vai dar uma olhadinha aqui nas funções financeiras, tá? Que a gente precisa entender quais as funções, né, e qual o pensamento atrás de trabalhar com matemática financeira. Tá legal? Então, vamos lá. Então, o link está aí já da planilha, certo? E aí vocês conseguem acessar essa planilha que eu montei para vocês. Bom, vamos lá. O que a gente precisa entender de matemática financeira? Tá? A primeira coisa, geralmente a gente representa as entradas e saídas, né, do dinheiro como um fluxo de caixa, como desse jeito. Então aqui eu tenho os períodos, tá? Que podem ser anos, meses, dias, né? Você escolhe. O que teve de receita, né, positivo, e o que teve de despesa negativo. Tá? Então é assim que a gente apresenta. E a representação gráfica seria mais ou menos assim. Então as barras vermelhas são as despesas, né, para baixo, negativo, e as barras positivas são as receitas, certo? A fórmula tradicional, existem várias fórmulas de função financeira, mas a principal delas é valor futuro é o valor presente vezes 1 mais a taxa, né, elevado a n. Tá? Que é o número de períodos que você tem. Tá? Então, basicamente, essa é a fórmula, né, universal que a gente usa aí para fazer o cômputo de valores. Tá? Por que de valores? Porque quando a gente trabalha com dinheiro e período, pessoal, tá? Existe uma grande diferença que a gente depende da taxa de juros, né? Por isso que essa função tem a taxa. Então, o dinheiro hoje, que é a data zero, né, ela é diferente do dinheiro amanhã, né, ou depois, ou num período, né, de um mês, um ano lá para frente. Então, hoje o valor aqui de 5.000 é diferente de 5.000 lá na frente. Tá? Da mesma forma que 3.500 lá no período 10 é diferente de você trazer para a data de hoje quanto você receberia. Não é à toa que quando você compra um produto, né, tem desconto à vista, né, geralmente, e no a prazo não tem desconto, porque se você vai receber a prazo, aquele é o custo do produto e tal, e mais o seu lucro. E se você traz para a data de hoje, que seria o à vista, então você pode dar um certo desconto, porque aquelas parcelas já estão embutindo uma certa taxa de juros ali para cobrir os gastos. Então a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, nunca a gente soma dinheiro, né, a parte financeira em períodos diferentes. Tá? Isso a gente não pode fazer. Então, por exemplo, se eu perguntar para você, isso aqui é uma proposta de um projeto que eu estou querendo fazer, sei lá, vou abrir uma empresa, uma startup, então eu vou ter aqui, né, uma despesa inicial, depois eu vou ter um certo lucro, uma despesa, aí lucro e outra despesa e tal. Então eu quero saber se isso aqui vai ser vantajoso em um período de, sei lá, 10 meses ou 10 anos, se esse meu projeto aqui vai ser viável financeiramente. Então isso pode ser, lógico, só questões pessoais, finanças pessoais, mas pode ser de empresa, pode ser de projeto, pode ser de qualquer coisa. Então o que a gente faz é o seguinte, né? Geralmente a gente vem aqui e faz uma soma de tudo, né? Então você soma aqui, né, desde aqui do B4, né, até lá embaixo. Então você soma tudo isso aqui e fala, olha que legal, R$400 positivo. Então esse projeto aqui é viável, porque no final das contas vai me sobrar, né, eu vou ter um lucro de R$400. Mesmo tendo essas despesas e, né, tendo essas receitas aqui durante alguns períodos, eu vou ter isso aqui. Mas será que é verdade mesmo? Então o que a gente tem que fazer é primeiro achar a diferença. Tá? Então a gente acha primeiro a diferença. Aí no mesmo período, tudo bem você somar e subtrair o dinheiro. Tá? Isso não tem problema. A questão é diferente quando você vai trabalhar com períodos diferentes. Tá? Então aqui é só a diferença, ou o saldo, né? Vou pôr aqui o saldo. Então o que eu vou fazer nada mais é do que somar, né, cada linha. Tá? Vou somar receita mais despesa e vou puxar lá para baixo. Então, isso aqui é o meu saldo, certo? Então, aqui no primeiro mês eu tive, né, um saldo negativo, porque eu não recebi nada, mas tive uma despesa. No segundo mês, uma despesa de 1.000, mas uma receita de 500, então meu saldo continua negativo. Tá? Deixa eu só deixar aqui para ficar mais fácil de entender. Isso. Então, os vermelhinhos, né, negativo, e os em preto são positivos. E aí, o que vai acontecer, pessoal, a gente sempre tem que trazer para a mesma data. Tá? Então, saldo na data 0. Tá?
Ou, na matemática financeira, é o que a gente chama de VPL, tá? Que é o valor presente líquido. Tá? Então, o que a gente tem que fazer é, usando essa fórmula, eu tenho que pegar cada um desses saldos aqui, né, o que me restou no final daquele período, mês, dia, ano, e trazer tudo para a mesma data. Né? Então, eu vou usar essa fórmula aqui, ó, valor presente, 1 mais a taxa elevado a n. Tá? Então, por exemplo, aqui, esse saldo de 500, eu tenho que transportar ele, né, para a data zero. Mas qual a taxa que eu vou usar? Aí é a questão. Né? Então, a taxa você pode usar, a taxa de juros. Né? Se você vai fazer um contrato com um banco, um financiamento, um empréstimo, alguma coisa assim, você já contrata essa taxa pré-determinadamente. Mas se você vai avaliar cenários, por exemplo, como é que vai ser esse projeto daqui a 10 anos? Então, aí você pode pegar a taxa Selic, a taxa do IGPM, a taxa do IPCA, aí você, né, busca alguma referência e faz a análise de alguns cenários. Né? Então, por exemplo, na data de hoje, em 2023, a gente está com uma taxa Selic de 13%, né, ao ano, que vai dar mais ou menos aí, né, um e pouquinho. Né? Então, 13% a grosso modo, né? Então, mais ou menos 1% ao mês. Tá? Então, vamos supor que isso aqui seja mês. Então, a taxa tem que ser o mesmo período. Tá? Então, tanto faz, a gente escolhe aqui só para estimar. Então, o que eu tenho que fazer é trazer essa data, né, esse valor aqui para a data de zero. Então, assim, eu comentei sobre essa função, que ela é a base da matemática financeira, mas na verdade já tem aqui nas planilhas. Tá? Então, já tem a função VP, que é valor presente. Tá? E o valor presente ele já embute esses parâmetros aqui. Ó. Então, o primeiro é a taxa. Então, eu vou usar a taxa naquela célula que está lá em cima, na E2. O número de períodos é o número específico aqui que eu estou trabalhando desse lado. O valor do pagamento. Pagamento é quando você tem pagamentos recorrentes. Então, digamos que seja um financiamento que você sabe que as parcelas vão ser R$1.000, por exemplo. Então, todo mês é R$1.000. Então, esse valor do pagamento é quando você faz pagamentos recorrentes. Né? Todo período tem o mesmo valor. No nosso caso, não é nada, então é zero ou deixo em branco. E o valor futuro... O valor futuro é esse valor que está aqui. Né? É o valor que eu estou na data lá na frente. Né? No caso aqui eu comecei do zero, é óbvio que ele vai ser o mesmo. Então, isso também já vai mostrar se essa função está certa. Tá? Olha lá, o valor presente é 5.000. Tá? Ok. Só configurar aqui a planilha para ficar tudo igual. Pronto. Uma questão também nessas funções é o seguinte, né? Ele sempre troca o sinal. Tá? Então, o que você entra aqui de pagamento ou de valor futuro, ele sempre troca. Então, a gente inverte aqui o sinal também. Tanto faz, você pode pôr o menos aqui, mas você pode pôr o menos aqui fora também, tá? Tanto faz. Mas depois eu explico o porquê disso aqui, tá? Então vou colocar o menos ali só para a gente manter o mesmo padrão, tá? Bom, então vamos lá. O que isso quer dizer, né? Então aqui é o saldo na data zero. Então, por exemplo, aqui no período 1, o meu saldo era 500 negativo. Só que se eu transportar esse 500 a uma taxa de 1%, na data zero ele seria 494. Então é aquele desconto que eu falei. E aí você pode testar aqui, então se eu achar uma taxa de 2%, né, olha a diferença. Uma taxa, né, de, sei lá, 6%, né, então cada vez vai diminuindo mais. Veja que lá no período lá na frente, por exemplo, 3.500 aqui de saldo positivo, se eu trouxer isso aqui para a data de hoje, ele seria 1.954. Então por isso que quando a gente vai pagar alguma coisa, né, ou adiantar uma prestação, a gente tem um desconto muito grande, porque esses 10 períodos aqui tem juros embutidos lá de 6%. Né? Então, o 3.500, na verdade, se eu for pagar hoje, é 1.954. Tá? Então, essa daqui é a questão dos juros embutidos. Então, por isso que a gente não pode fazer contas de somar e subtrair dinheiro em períodos diferentes. A gente tem que sempre aplicar uma taxa de juros. Tá? E pode ser inflação, pode ser qualquer tipo de taxa ou alguma coisa contratada já. Beleza? Então, aí feito isso, agora sim... Se eu fizer aqui, deixa eu puxar essa taxa aqui para o lado. Vou deixar a taxa aqui do lado. E agora eu vou fazer também a soma. Agora, como todo mundo está na mesma data, né, agora sim eu posso fazer a soma. E olha lá. Olha o que aconteceu. Então, uma coisa que aparentemente parecia ser vantajosa, né, porque a gente fez na verdade errado, né, a gente só pegou e somou os valores aqui já, né, de cada data separado, que era 400 positivo, mas na verdade, se eu transportar tudo para a mesma data zero, é negativo. Né? Então, na verdade, esse projeto, né, ou essa configuração de projeto não é vantajoso, né, com uma taxa de 1%. Se eu, sei lá, diminuir a taxa para 0,5%, ele já fica positivo. Então, isso nos dá a oportunidade de descobrir qual é a taxa mais rentável para a gente. Então, se você pegar uma taxa mais alta de 2%, vai ficando cada vez pior.
Então eu tenho que tentar buscar alguma taxa bem baixinha para que esse meu projeto aqui consiga ser viável financeiramente. Tá? Então é dessa forma que a gente faz. Então, a partir disso, as funções, na verdade, elas são baseadas nessa função. Tá? Então, o valor futuro, o valor presente, a taxa e o número de períodos. Então, você tem uma função para cada um desses parâmetros. Né? Aqui eu mostrei a regra geral. Então, vamos dar uma olhada agora em alguns exemplos. Por exemplo, valor futuro. Aqui tem uma estratégia, né? Então eu já montei separadamente cada estratégia. Por exemplo, eu quero... e aí agora a explicação, né? Dos sinais, tá? Então, a função aqui é VF, né? Valor futuro. Então, aqui tem uma simulação do cenário. Por exemplo, eu quero... eu vou depositar 10 mil reais, né? E aí há uma taxa de 1%, por exemplo, que eu contratei no banco, né, em algum investimento, durante um período de 12 meses, por exemplo. Aí, aquilo que eu falei. Então, essa taxa aqui, ela tem que ser ao mês, se esse meu período também for mês, tá? Eles têm que bater esses dois aqui, porque senão a sua taxa não vai representar nada. Esse campo pagamento, aquilo que eu falei, é quando é uma coisa recorrente. Então, se todos os meses, por exemplo, eu quero fazer parcelas, né, de financiamento, ou sei lá, todo mês eu vou pagar 500 reais, vou depositar 500 reais, eu quero saber quanto que eu vou ter lá no futuro. Então, tudo isso a gente pode fazer nesse campo aqui. Tá? E esse tipo aqui é um parâmetro que tem na função para dizer se você vai aplicar logo no primeiro dia ou se você vai aplicar no dia subsequente. Tá? É só isso que ele considera, porque vai ter um rendimento de mais um dia. Isso aí. Então, a função é valor futuro, tá? VF. Então, é só você preencher os parâmetros. Então, o primeiro é a taxa, né? O segundo é o número de períodos, o terceiro é o valor do pagamento, né? O valor do pagamento é aquele que é recorrente, então aqui é 0. E o valor atual, aquele lá, né? E aí o fim ou início, que é esse parâmetro aqui do tipo, tá? Mas na verdade a gente pode deixar ele em branco porque não vai fazer muita diferença para nós no que a gente está avaliando, beleza? Mas se você mudar aqui para 0, para 1, eu acho que é menos 1. Não. Vamos ver na função quais são os parâmetros que a gente tem. Acho que é verdadeiro e falso que tem que colocar. Valor 0 ou 1. Não fez tanta diferença ali. Mas são esses dois parâmetros que tem. Bom, então o que está acontecendo aqui? Ó? Ele está vendo que ele ficou positivo e aqui é negativo. Tá? Por quê? Porque aqui eu estou tirando do meu bolso, eu estou pagando. Tá? Então isso aqui é meu pagamento, então isso aqui é uma despesa. Tá? Toda vez que é negativo é despesa. Isso aqui é positivo, é uma receita. Então por isso que a função funciona com sinal trocado. Tá? Porque o que você entra aqui quer dizer que você está tirando do seu bolso e colocando nesse investimento de 1% durante 12 meses. Então você espera, né, com essa taxa de juros, que você receba depois de 12 meses 11.268. Então essa diferença, né, do 10 mil para 11 mil vai ser os seus juros. Tá? E é assim que você faz o uso dessas funções aqui de matemática financeira. E aí você pode brincar aqui, por exemplo, além de 10 mil, vamos supor que eu consiga pôr 200 reais todo mês durante esses 12 meses. Aí você vai ter um montante final muito maior. Tá? A mesma coisa, eu não tenho nada inicialmente, mas eu consigo todo mês pagar 500 reais. Então, olha quanto você vai conseguir obter no final desse período de 12 meses a uma taxa de 1%. Não, consegui uma outra estratégia lá que tem taxa de 2%, ou 2,2%, né, ou 2,5%, qualquer coisa. Tá? Então, você consegue ver que você consegue analisar aqui o valor futuro que você vai ter. A próxima planilha é o valor presente, então muda agora a estratégia. Então, assim, eu já sei o que eu quero lá na frente, mas eu quero saber hoje quanto isso vale, que é o que a gente fez na primeira planilha ali. Então, a função é valor presente e os parâmetros são o mesmo, né? Taxa, número de períodos, valor do pagamento e o valor futuro. Tá? Então, veja que nesse caso, a estratégia é ao contrário. Então, eu quero receber, então isso aqui é receita, positivo, tá vendo? Receita. Então, isso aqui é despesa, né? Porque é negativo. Então, lá na frente eu quero receber 10 mil. E eu consegui aqui uma taxa de 1%, ou sei lá, 0,9% durante 12 meses. E não vou fazer mais nenhum pagamento, nada recorrente. Tá? Então, nessa estratégia, então, se é uma aplicação de um valor só, então hoje eu tenho que pagar 8.980,61 para que em 12 meses, né, nessa taxa de 0,9, eu consiga obter 10 mil reais. Está vendo que, como é só uma aplicação, o meu valor inicial é muito alto. Então, se você conseguir colocar, por exemplo, eu consigo aportar todo mês, sei lá, 100 reais que seja. Tá vendo? Então, o valor inicial já diminui. Consigo pôr 500 reais todo mês. Já diminui mais ainda. Tá? Então, tá vendo que você quer receber 10 mil e você vai ter que ir pagando 500 todo mês e hoje você vai ter que pagar 3.317. Tá?
A próxima, então, é para você achar pagamentos, né? Então, o que muda agora, a função aqui é PGTO, de pagamento, né? Abreviação. E segue o mesmo princípio, tá? Então, taxa, número de períodos, valor atual, que é o valor presente, e o valor futuro aqui, tá? Então, o que essa função nos dá? Então, ó, essa estratégia que eu montei é o seguinte, eu quero obter R$5.000, né, novamente. Se é positivo, é receita, eu vou receber. E se é negativo, é despesa, eu vou pagar. Então, eu quero receber 5.000, a taxa de 1%, 12 meses, então eu tenho que fazer pagamentos constantes de 394. Mas isso porque hoje, no valor presente, eu estou sem dinheiro, eu não tenho nada. Eu vou começar a investir no próximo mês, né? Então, a partir do mês 1, eu coloco R$400. Mês 2, mais 394. Mês 3. Então, no final de 12 períodos, se a taxa de juros permanecer constante de 1, eu vou ter R$5.000. Tá? Ah, mas eu consigo fazer um aporte esse mês maior, né? Na taxa zero aqui eu consigo já pôr, sei lá, R$1.000. Então, aí minhas parcelas vão diminuir. Tá? Então é assim que a gente calcula, usa essas funções para calcular esses tipos de valores aí. Temos também a função para períodos, tá? Que é NPER, de número de períodos. Mesma estratégia, né? A taxa, o primeiro parâmetro, o valor do pagamento, o valor atual e o valor futuro. E aí o que ele quer dizer? Aqui é o seguinte, eu mudo, né, tá vendo que eu só mudei as variáveis, né? Então, novamente, é essa função aqui, né, valor futuro, presente, 1 mais taxa e N. Então agora eu quero achar o N. Então eu tenho que dar a taxa, tenho que dar o valor presente e tenho que dar o valor futuro. Tá? Então vamos lá. Então, hoje eu não vou tirar nem colocar nada. Lá na frente eu quero receber, então é receita. E eu vou pagar, né? Então lembra que isso aqui são pagamentos recorrentes, então todo mês eu vou pagar, então isso aqui é despesa, é negativo. Então eu quero saber quantos períodos eu preciso. Então, se eu quero acumular R$10.000 a 1% ao mês, e eu consigo pagar todo mês R$500, então eu vou precisar de pelo menos, né, 19 períodos. Então eu preciso de 19 meses aplicando 500 para chegar nos 10.000. Tá? Ah, não, eu quero juntar, né, meu 1 milhão. A 1%, então com R$500 vou precisar de 306 meses. Né, para poder chegar nesse objetivo. E aí se eu dividir aqui por 12, né, 12 meses, então eu vou precisar de 25 anos. Ah não, eu consigo aumentar aqui para R$1.000. Então todo mês eu vou economizar R$1.000. Então em 20 anos eu vou chegar a isso se eu mantiver 1%. Se eu conseguir aumentar isso aqui para, sei lá, 1,5%, que seja, já diminui para 15 anos. Tá? Então tá vendo que esses parâmetros, principalmente aporte, né, que é o total que você vai colocar em todo mês recorrente, a taxa de juros e o período, eles estão muito interligados. Tá? E por fim, a última função é a função taxa. Né? E o que quer dizer a função taxa? É a mesma coisa. Número de períodos, pagamento por período, valor atual, né, o valor presente e o valor futuro. Então o que ele faz agora é o seguinte, ó, eu sei lá na frente, hoje eu quero receber 15.000, então isso aqui é como se fosse um financiamento. Tá? Então o banco vai me emprestar um empréstimo, né? Então o banco vai me emprestar 15.000, então eu vou receber hoje, então receita, e aí eu vou pagar em 10 vezes, e isso aqui então é a minha despesa. Então todo mês eu tenho que pagar 1.580 em 10 parcelas, sendo que hoje eu recebi do banco, né, por exemplo, de alguma instituição, 15.000. Né? Então eu fiz um empréstimo. Então a taxa para isso, então se eu tenho travado, não, eu consigo 1.580, eu consigo, é o meu limite que eu posso pagar por mês. Então eu tenho que buscar alguma instituição que tenha uma taxa de até 0,95. Senão eu não vou conseguir pagar. Tá? Então essa é a estratégia da taxa de juros aí, beleza? Bom, e aí 2 exemplos aí para a gente aplicar. Então o taxa zero, né? Vamos pegar aqui se de fato tem taxa zero. Então vamos pegar esses exemplos aqui dos veículos. Então tem um cenário à vista. Tá? E eu tenho o cenário do taxa zero. Tá? Então eu tenho aqui a entrada, a parcela e o número de períodos. Tá? Então à vista, ao pegar esse primeiro aqui, sai por 58.390. Então 58.390. Na taxa zero, que a entrada é 43.355. Então 43.355. Número de parcelas, a parcela é de 516 e são 30 parcelas. Tá? Então isso aqui é a configuração que está aqui no bannerzinho aqui. E aí o que eu vou ter? Então vamos lá.
Bom, se de fato isso é taxa zero, se eu fizer, né, a somatória, porque taxa zero não tem juros, né? Então aí sim eu posso fazer, ao contrário daqui, né, que eu não poderia somar tudo, porque tem juros embutido. Nesse aqui, como ele está falando que tem taxa zero, então teoricamente não tem juros. Então se eu fizer a entrada mais 30 vezes esse cara aqui, 5.835. Só que ele está falando que a vista é 5.8.390. Então tem alguma coisa aí faltando, né? Tá sobrando alguma coisa aí. Então como é que eu sei se tem taxa zero ou não? Então só por essa conta já dá para saber que não tem taxa zero, né? Que não é zero, deve ser alguma coisinha lá. Então o que a gente vai fazer é uma estratégia do seguinte, ó. Então vamos supor que eu tenho esse valor aqui à vista. Só que como ele falou que é taxa zero, então tudo bem, eu guardo, né, o dinheiro, a diferença aqui e vou investindo em outra coisa para fazer meu dinheiro render e vou pagando mensalmente esse valor menor aqui, ao invés de, né, pagar isso aqui sem estar nada reinvestido. Então qual é a diferença de hoje, né? Então a diferença é isso aqui menos, né, o valor à vista menos a entrada do parcelado, certo? Então 15 mil de diferença. Então o que eu vou fazer agora é aplicar, bom, já que ele falou que é a taxa zero, então eu vou aplicar a função taxa, o número de períodos então 30, o pagamento por período vai ser menos, né, 516, porque isso aqui já está fechado aqui no plano, e o valor atual é isso aqui, ó, que é a diferença. Porque se hoje a vista é 58, mas a entrada é só 43, então sobram 15 mil. Então será que esses 30 vezes 516 vai dar os 15 mil? Tá? Então vai ser isso aqui. E o valor futuro não tem. Aí, de fato, deu taxa zero. Então eles estão certos? Não, vamos colocar mais casas decimais. Olha lá. Então, de fato, existe alguma taxa embutida ali dentro, tá? É claro que tem, né? Quando você faz financiamento, tem taxas de abrir crédito e outras coisas, mas para mostrar para vocês que a gente tem que fazer essas questões aqui para poder entender. Então, de fato, tem, tá? Então, esse é um exemplo. E, por fim, uma questão que eu quero mostrar para vocês é aplicações em ações, tá? Então, como que a gente pode fazer, né, com aplicações em ação? Você pode pôr uma ação qualquer, então vocês vão buscar lá no site da B3, então tem várias, tá? Empresas, então, sei lá, vamos pegar, por exemplo, aí as que a gente conhece, né, a Vale 3. Tá? A data de início, então, por exemplo, sei lá, desde o dia 1 de 2015 até a data de hoje. Tá? Então, hoje é dia 30/8. E o tipo eu quero uma informação diária. Tá? Então, existe a função, né, do Google, que é Google Finance, código da ação, o atributo aqui eu vou colocar all, tá? Todos os atributos, que ele vai buscar todas as informações da bolsa de valores. A data de início é essa, e a data de fim é essa, e o intervalo que eu quero dos dados é diário. Então aí você espera um pouquinho e ele carrega aqui para você. Ó. Então o que ele trouxe aqui para a gente, né, são as informações de... Opa. São as informações então da data, né, a abertura, né, qual o valor da abertura do dia, o maior valor daquele dia, o menor e o fechamento, tá? E o volume de negociações que tiveram naquele dia. Então o que está acontecendo aqui é o seguinte, então tem cada dia aqui do pregão, tá? Desde o dia 1/1 de 2015, que na verdade o dia 1º não teve, né, operação, então a partir do dia 2, 5, 7 e assim por diante. Então o que a gente vai fazer é, eu quero que vocês calculem, né, ou estimem quanto você conseguiria receber, né, ou lucrar nessa empresa, por exemplo, se você aplicasse todo mês recorrentemente. Tá? Então o que você pode fazer é o seguinte, digamos que eu estipule aqui o meu valor, né, meu pagamento. Né, o pagamento mensal. Então vamos dizer que eu tenha R$500 todo mês. Eu vou aplicar todo mês R$500. Tá? Então o que eu vou ter que descobrir aqui, quantas cotas, tá, eu preciso, qual é o valor investido, né, o investimento, e quanto que eu tenho hoje de patrimônio. Tá? Essas são as informações que eu vou precisar montar aqui para poder fazer quanto de lucro ou de prejuízo eu estou tendo. Então vamos supor que eu consiga, sei lá, vou começar aqui nesse primeiro dia. Tá? Então, sei lá, nesse primeiro dia aqui. Então eu resolvi que nesse dia eu vou realizar uma compra aqui. Então a gente vai trabalhar sempre com o dia do fechamento, tá? Porque lógico, você pode pegar qualquer preço aqui, mas como eu não sei a hora que você vai entrar, então eu vou considerar que você vai pegar no último período do dia. Então quanto que eu vou comprar? Quantas cotas? Bom, se eu tenho esse valor aqui para investir, né, então eu vou dividir pelo valor da cota daquele dia. Então eu sei que aqui, então deixa eu só transformar isso aqui para número.
Então eu sei que eu preciso de 23 cotas, tá? Então eu vou colocar aqui a parte inteira, porque eu não posso comprar cotas fracionadas. Então eu vou comprar 22 cotas. Então eu vou gastar, na verdade, 22 vezes o preço de fechamento, tá? Então 483. Então tá vendo que eu tinha 500, mas para arredondamento aqui eu só posso comprar cotas inteiras, então eu vou gastar, na verdade, 483 ali para poder fazer esse investimento, tá? E aí o meu patrimônio vai ser o seguinte, tá? Eu vou repetir aqui a função do Google Finance, tá? E eu vou só colocar o ticker aqui, né? Só o nome do ativo, porque daí ele vai me dar o valor atual hoje. Então isso aqui é o valor de hoje, tá? Então isso aqui é a cotação de hoje. Então é só você colocar Google Finance e só o valor, né, o nome do ativo, que ele já dá a cotação de agora. Então meu patrimônio vai ser 22 vezes o valor de hoje, né, travado. Então veja só, se eu comprei lá em 2015 22 cotas e gastei 483 reais, hoje ele já está valendo 1.433. Ou seja, quanto que eu lucrei nisso aqui? Né? Então vou fazer funções... Né? Deixa eu só deixar mais bonitinho aqui. Então vou fazer funções soma desse valor até o final, tá? Então veja só, aqui eu vou somar a quantidade de cotas aqui de investimento e o patrimônio, na verdade, é a mesma função. Então é o número de cotas totais vezes a cotação lá, tá? E aí eu posso calcular quanto que eu já rendeu. Então o rendimento vai ser nada mais, nada menos, né, do que... Eu posso fazer um rendimento diário aqui, tá? Então aqui é o meu rendimento. Opa, rendimento. O rendimento nada mais é do que fazer proporcional, tipo, quanto que eu tenho, né, quanto que é o patrimônio hoje, dividido por isso aqui, menos 1. Então, veja só, transformar isso em porcentagem. Então, olha só que beleza, né? Então, se eu tivesse comprado só isso aqui, ó, já me rendeu 196%, tá? Lá em 2015. Beleza? E aqui eu posso fazer a mesma coisa. Então, isso aqui dividido pelo investimento, menos 1. Né? Também transformar em porcentagem. E aí você pode fazer essa brincadeira para outros dias. Ó. Então, por exemplo, aqui foi em janeiro de 2015. Aí eu vou rodando aqui, sei lá, digamos que eu comprei no dia 11 de fevereiro aqui. Então, a mesma fórmula, né? Faz aqui, faz lá, esse aqui e aqui lá. E aí eu olho lá em cima. Ó, agora eu tenho 45 cotas, né? Que é o 22 desse e o 23 do outro. Isso aqui e 200%, tá? Então aí você pode ir brincando com isso aqui, trocando, né, fazendo, né, análise de quanto você já renderia, né, se você tivesse aplicado todo mês recorrentemente, tá? Então era isso que eu queria passar por hoje. Obrigado e até a próxima aula.